Boa noite, galera. Estou eu aqui de volta depois de um bom tempo sem postar videoaulas. Resolvi voltar hoje, pois eu recebi dois pedidos, um através de e-mail e o outro através do meu canal no YouTube, solicitando dois algoritmos bem parecidos um com o outro, bem simples, porém que precisam de um pouco de raciocínio, um pouco de manha para poder ser tratados. Então, o primeiro pedido que eu recebi, que foi via e-mail, foi do Márcio Santos. Ele solicitava que eu mostrasse um algoritmo que tivesse as seguintes características. A pessoa digitava uma palavra, um nome, e tinha que ser verificado se esse nome iniciava com a letra A. Se iniciasse com a letra A, tanto maiúscula ou minúscula, retornaria para a pessoa que ele acertou, que ela acertou. Se iniciasse com alguma outra letra que não fosse a letra A, retornaria que a pessoa tinha errado. Então é bem simples, mas onde é que mora o problema? Quando a pessoa digita o nome, automaticamente eu armazeno em uma variável. Só que como é que eu faço para testar aquela primeira letra do nome? Então, para poder trabalhar com essas letras em separado, eu preciso trabalhar com vetores, onde cada letra vai ocupar um espaço de um vetor. Então, talvez isso daí que seja um pouco a dificuldade em resolver esse algoritmo. Mas a gente vai fazer, vocês vão ver que é tranquilo, é bem fácil, só precisa pensar um pouquinho. Eu já abri o meu Visual G. Vou dar um nome ao meu algoritmo. Eu vou dar o nome de nomes. A função, eu gosto de colocar como função uma coisa que lembre sobre o que é aquele algoritmo, né? Então eu vou colocar digitar um nome que inicie com a letra A. Autor Mari Ribeiro, a data de hoje, seção de declarações, eu não vou trabalhar com isso aqui, e vamos para as nossas variáveis. Normalmente eu gosto de ir criando as variáveis à medida que eu vou necessitando lá no meu código. Então é lógico que a gente já vai pensando, vou utilizar uma variável tal para tal coisa. Mas o ideal é que à medida que você for necessitando, você vá criando essas variáveis, para não correr o risco de criar a variável que você não vai usar, ou esquecer de criar alguma variável. Então, como eu falei para vocês, eu vou precisar trabalhar com um vetor. Então, eu vou ter que criar uma variável para esse vetor, né? Vou chamar de nome. Então, esse meu vetor, que vai ter o nome de nome, ele vai ser do tipo vetor. E aqui eu preciso dizer o tamanho desse vetor. Como é que eu faço isso aqui no Visual G? Eu vou dizer que o meu vetor vai de 1 até 15. Então ele vai ter aí 15 casas para poder armazenar caracteres. Mari, se a pessoa tiver um nome com mais de 15 caracteres, aí essa pessoa, enfim, não deve morar aqui. Mas você pode colocar mais caracteres, você pode colocar 20, 30. Estou botando 15 porque aqui no Brasil, pelo menos, é difícil de alguém ter um nome com mais de 15 caracteres. Enfim. Então eu declarei que esse meu vetor ele vai do 1 até o 15. E ele é do tipo de caracteres. Então eu já criei a minha primeira variável, na realidade é um vetor, que vai ter 15 posições. Mari, todo vetor começa do zero. Mas aqui no Visual G eu posso delimitar de onde até onde que ele vai. Então o meu vetor aqui no caso inicia do 1 e vai até o 15. Beleza? Então vamos lá. A próxima variável que eu vou pensar vai ser a variável que vai receber o nome quando eu digitar. Mari, mas não vai lá para o vetor? Não, ela não vai direto para o vetor, porque senão dá erro. Eu preciso ter uma variável que vai receber esse caractere como um todo, quando a pessoa digitar. Eu vou dar o nome 1
e vou dizer que é do tipo caractere. Em terceiro lugar, eu vou precisar de uma variável onde eu vou trabalhar com um loop. Mário, um loop é porque eu vou precisar pegar essa palavra que vai estar no nome 1, trabalhar através de um loop para ela ser jogada dentro do meu vetor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu índice, vai ser do tipo inteiro. Então, basicamente, eu vou trabalhar com essas três variáveis. Aí, eu vou para a minha parte de códigos propriamente dito, aqui no início. Eu coloco como comentário. A primeira coisa que o meu algoritmo tem que ter, ele tem que solicitar que a pessoa, ou usuário, tá, o usuário, digite um nome, né? Aí aqui você pode dizer digite um nome que inicie com a letra A. Você já está dizendo, você vai dizer para a pessoa que digita um nome que inicie com a letra A. E se a pessoa errar mesmo assim, aí tem que vir assim um aviso bem grande. Ah, você errou, digite de novo, enfim. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é solicitar que o usuário digite um nome que inicie com a letra A. A segunda coisa que o meu algoritmo tem que fazer é testar se o nome digitado inicia com a letra A. Por que eu gosto de fazer isso aqui? Para eu lembrar exatamente o que eu preciso fazer no algoritmo. Pode parecer besteira, mas muita gente erra porque não lembra do passo a passo da coisa, da receitinha de bolo. Então, fazendo isso daí, eu vou saber exatamente qual é o próximo passo que eu preciso dar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é solicitar que esse usuário digite um nome que inicie com a letra A. Como que eu faço isso? Escreva, digite um nome que inicie com a letra A. Isso aqui vai aparecer para o meu usuário, quando eu rodar aqui F9, então tá aqui aparecendo, ó, digite o nome que inicia com a letra A. Então, primeiro passo tá correto, já pedi que ele digitasse o nome, só que agora eu tenho que pedir que o meu programa leia esse nome, e ele vai para dentro da variável 1, nome 1, por quê? Porque é o todo, é o caractere todo. Então vou pedir que ele leia e que armazene na variável nome 1. Tranquilo, né? Então, beleza. Deixa eu baixar aqui. O próximo passo, ainda dentro dessa primeira parte que eu tenho que fazer, é quebrar esse caractere da variável nome 1. Então, eu tenho que jogar para dentro do vetor lá da variável nome. Como é que eu vou fazer isso daí? E é aí que as pessoas normalmente têm dificuldade. No caso, eu vou utilizar o para. E, lembra quem é o i? É o meu índice. É ele que vai ser responsável por armazenar essas coisas. Então, para i de 1, meu vetor começa no 1, até compre, significa o comprimento de alguma coisa. Então, o comprimento de quem? De nome 1. Então, para aí, enquanto esse índice for de 1 até o comprimento da minha variável nome 1, ele vai fazer alguma coisa. Então, faça alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu vetor nome 1, aliás, o meu vetor nome, e vai jogar dentro do índice. Então, quando esse índice aqui for 1, esse i aqui também vai ser 1. Então, dentro do índice 1, ele vai jogar a primeira letra. Depois, quando esse i virar
2, ele vai bem aqui jogar na posição 2. Quando esse I virar 3, aqui vai estar na posição 3. E assim ele vai quebrando os caracteres e ele vai jogando dentro do vetor. Então, o meu vetor nome na posição I vai receber. Eu vou pedir para ele copiar nome 1 naquele índice, naquela posição, e depois ele vai incrementar, ele vai aumentar esse índice em 1. Então, ele começa no 1. Quando ele copia, joga lá para dentro a letra, logo em seguida, esse I ele deixa de ser 1, ele passa a ser 2. E assim eu crio o meu loop. Feito isso daí, eu venho para o fim para. Então, eu termino o meu loop. Até quando esse loop vai acontecer? Até esse I ficar do mesmo tamanho do comprimento lá da variável nome 1. Então, vamos supor que eu digite o nome Ana. Esse comprimento aqui vai ser 3. Então, ele vai de 1 até 3. Mas tu guardou 15 espaços lá, não tem problema. Ele vai contar, no caso, só o comprimento aqui da variável que eu joguei lá no nome 1. Beleza? Então, fim para. Terminei aqui a primeira parte. Vou para a segunda parte. Eu já tenho o nome digitado, ele já está quebrado, já foi jogado dentro do vetor. O que eu preciso fazer agora? Testar. Testar se a palavra que a pessoa digitou inicia com A ou se inicia com alguma outra palavra. Então, para isso, eu utilizo o meu bom e velho se. Então, se o que a pessoa digitou, no caso, nome, na posição 1, porque eu quero a primeira letra, eu vou testar a primeira letra. Então, por isso que eu tenho que trabalhar com vetor. Então, nome na primeira posição for igual a A minúsculo, ou nome vetor na primeira posição for igual a A maiúsculo, então vai retornar. Então o programa vai escrever para a pessoa: você acertou. Porém, se mesmo você pedindo que a pessoa digitasse um nome que iniciasse com a letra A, a pessoa ainda digitou alguma coisa errada, você precisa dar um retorno também. Então, se não, escreva: você digitou um nome inválido. Tente novamente. Tem que lembrar de fechar o se, fim, se. Pronto, meu algoritmo está feito. Vamos testar. F9. Digite um nome que inicie com a letra A. Vou digitar Ana. Então retornou, você acertou. Beleza, até aí. Porque agora eu vou digitar um nome errado. Vou digitar Beth. Então, você digitou um nome inválido. Tente novamente. Então, esse foi o primeiro algoritmo que foi pedido pelo Márcio Santos. Bem tranquilo. Então, no caso aí, poderia deixar até um pouquinho mais completo. Você colocar, você digitou um nome inválido que iniciou com a letra tal. Então, você pode dar uma incrementada aí, deixar melhor arrumadinho. O segundo algoritmo, ele é bem parecido com esse daí, tanto que eu vou até aproveitar o código para poder estar utilizando. Antes de fazer isso, deixa eu só mostrar aqui para vocês, aqui embaixo, ó. Quando eu provoquei lá o loop, ele armazenou aqui, ó, nome na posição 1, ele armazenou o B, nome na posição 2, ele armazenou o E,
Na posição 3 ele armazenou o T, certo? E nas demais posições, no caso, como eu tinha 15 espaços, ele não armazenou nada, né? Ficou o espaço lá sem nada dentro, mas isso aí não tem problema, beleza? Então por isso que eu consegui pegar justamente aquela variável que eu estava precisando. Então, voltando, o segundo algoritmo que a gente vai fazer hoje, ele é bem parecido, foi solicitado pelo Eduardo Felizola, ele solicitou lá no meu canal no YouTube. Porém, gente, quando vocês quiserem solicitar alguma coisa, manda para o meu e-mail que é mais rápido, porque eu raramente entro lá no canal, passo o dia trabalhando e coisa e tal, é mais fácil eu ver por e-mail. Esse segundo algoritmo que o Eduardo solicitou, ele solicitava o seguinte, que a pessoa desculpa, digitasse um nome, e agora ao invés de testar a primeira letra, eu vou testar a última letra. Se a última letra for igual a A, retorna que a pessoa é do sexo feminino. Se a última letra for qualquer outra letra diferente de A, assume-se que essa pessoa é do sexo masculino. Então o que acontece? Aqui na parte das variáveis eu não vou mexer em nada, eu vou trabalhar na mesma linha de raciocínio. Aqui eu também vou solicitar que o usuário digite um nome, mas agora eu não preciso pedir que inicie com a letra A. A pessoa simplesmente vai digitar um nome, então digite um nome. Continua a mesma linha de raciocínio. A pessoa digita o nome, meu programa lê esse nome, joga lá no meu vetor de caractere. Beleza. O loop vai dar aliás, o loop continua do mesmo jeito. Então eu vou jogar também esse nome para dentro desses espaços no meu vetor, para que eu consiga quebrar isso daí e que eu consiga exatamente tá avaliando a última letra desse meu vetor. Como é que eu vou fazer isso? Aí vai mudar um pouquinho aqui no teste. Lembra que aqui no teste eu estava avaliando a primeira letra? Então eu já sabia que eu ia buscar a posição 1. Só que agora eu não sei qual é a posição que eu vou buscar, porque eu não sei qual o tamanho da palavra que a pessoa vai digitar. Por exemplo, se a pessoa digitar Ana, tem 3 caracteres. Mas se for digitar, por exemplo, Andréia, vai ter 6 caracteres. Então, eu não tenho como saber exatamente quantos caracteres. Aí, a gente tem que ter um pouquinho de manha. Como é que vai fazer? Lembra que aqui em cima, no meu loop, eu estou trabalhando com o comprimento. O comprimento desse meu caractere, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu vetor nome, ele vai ter como índice o comprimento do que tiver armazenado na minha variável nome. Então a diferença que eu vou ter que fazer vai ser só isso daí, né? Coloco tanto em um como no outro, porque vai que a pessoa resolve digitar com letra minúscula ou letra maiúscula, enfim. Então nome 1. E aqui eu vou dizer, ó, ao invés de você acertou, eu digo que você é do sexo feminino. Se não, se for qualquer outra letra, eu digo que você é do sexo masculino. A alteração é só essa. Como eu falei, a linha de raciocínio é bem parecida. A gente só precisa pensar aí no caso de como pegar exatamente o último índice. Então no caso eu vou pedir para rodar, para testar. Digite o nome. Então eu vou lá para Ana. Então o programa retorna, você é do sexo feminino. Beleza. Vou para outro aqui. Vou testar agora, vou colocar
Tiago. Então ele retorna: você é do sexo masculino. Testar novamente: Andréia, você é do sexo feminino. E assim ele vai. Eu posso digitar nomes: Marcelo, você é do sexo masculino. Então, algoritmo também bem simples, mas que precisava trabalhar aí com vetor. E normalmente quando a gente trabalha com vetores, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Bem, é isso. Tiverem dúvidas ou quiserem algum outro algoritmo, pode mandar, manda para o meu e-mail, tá na descrição do vídeo. mm_rg@live.com. Por e-mail fica mais fácil de eu responder. Vejo vocês na próxima. Se gostou, dá um like aí e até outras vezes.